No episódio anterior, além de testemunhar o ataque de um OVNI a seu pai, Dona Benedita afirma ter visto outro objeto e ter tido a impressão de ver alguém dentro dele. Aquele negócio, parece que tinha uma tela aqui no lado, não sei se era tela, o que é. Era em cima, né? Aquele negócio. É igual assim, uma gaiola. Aquilo ia zoando. O pesquisador Heitor Costa comenta sobre as experiências de Dona Benedita e os relatórios da Operação Prato. No momento que ela estava sentada à mesa e o objeto disparou o feixe luminoso e atingiu o seu Miguel Arcanjo, ela também sentiu uma eletricidade no braço. Naquele momento eu peguei, mas qual braço? A senhora sentiu? Ela pegou, me mostrou o braço, aí eu perguntei para ela, a senhora sente fraqueza nesse braço? Ela disse, eu sinto. Então, pessoal, eu concluo que a Dona Benedita também foi vítima da luz. Ela não teve as mesmas características do seu Miguel Arcanjo, mas ela sentiu como se uma corrente elétrica tivesse passado pela mesa, né? E tenha deixado ela enfraquecida até os dias de hoje. E o depoimento impressionante de seu Raimundo sobre o avistamento de um OVNI. Aí tinha alguma coisa em cima, não? Não, e era assim como está esse objeto mesmo, assim, certinho. Como se estivesse redondo, como se ele fosse redondo e viesse nessa direção, assim, tipo um disco. E a cor dele, assim, por exemplo, a gente tem o chumbo, tem a prata, só comparar com o quê? Ele parecia mais ou menos da cor daquela parede, assim, ó. Mas só que devidamente a luminária dele me parecia muito forte. Aqueles focos ao lado e à frente, né? Ele vinha subindo e trazendo aquele foco muito forte mesmo. E o asfalto ficava como se fosse um dia. Foi o que nós vimos. Assista agora. Edeni Vilhena, pesquisadora local, fala das experiências que as pessoas de sua família tiveram com o fenômeno chupa-chupa. Tu estava falando há pouco, acho que era do teu avô, da tua avó, né? Tava Não, falando. minha avó, Que é falecida, né? tio. Pois é, eles todos afirmavam terem visto? Sim, sim. O que eles falavam? A minha avó relatava a presença, né, que aconteceu na casa dela mais de uma vez, que aconteceu na casa dela, de ver a luz, de ver aquela luz. Uma vez foi no batente da casa, outra vez ela viu no parede da casa. E isso acontecia, segundo os relatórios, ela conta que foram 4 vezes que está na da aeronáutica, né. É porque Mas ela me a tua avó, ela chegou a dar entrevista para os militares da aeronáutica, é sim, isso? sim, sim, sim. Então Sim. ela está registrada lá nas pesquisas da Tá. Operação Prato. Uhum. Só que lá na pesquisa está registrada apenas uma aparição. Só que as outras só estão datadas. Eles não reproduziram ela assim toda. Ela me contava, mas separado, né? Assim, sobre isso. Tu pode contar o que ela disse para os militares e o que ela não disse? Não sei. Eu não. Porque quando eu ouvia as histórias, os relatos da vovó, eu ainda não tinha conhecimento de que houve o relato dela para os militares. Ela só ouvia o relato dela como fosse para a gente mesmo. Não, eu não sabia que existia registro. E como é que tu sabes que foi só um que ela contou? Como é que chegou no teu conhecimento essa informação? Foi só um relato? Quando eu tive contato com o relato, quando o Heitor, né, que ele comentou, que ele me repassou e mostrou. Ah, foi só um? Aí, que estava lá. Só que lá estão as datas. São 4 datas diferentes, né? E tem data lá que ela condizem, como o relato do seu Miguel, que era o vizinho dela. Tem. E o primeiro condiz com um dos relatos que ela me contou. E o outro relato foi a minha mãe, e ela também, numa conversa, umas 2 conversas, ela falando, que disse que eles estavam fazendo um culto. Criança, eles
estavam na igreja, não, na igreja não, eram crentes na época, já. E eles começaram a fazer um culto, simular um culto, criança no quintal. Então, nesse momento que eles estavam lá, aquela luz apareceu por trás das árvores e se aproximou, veio aproximando, e quando eles viram aquilo, saiu correndo para dentro da casa. E aí, chamando a mãe dele, aquilo aproximou, aí eles começavam a gritar. E a luz ficou lá? Pois é, essa parte eu não tenho essa... Mas ela não chegou a baixar, ela só ficou lá perto deles. Uma outra história foi quando que a minha mãe contava que um dia eles ouviram os gritos de uma outra casa. Como fosse um vizinho lá. Tinha um vizinho lá que começou a gritar e pedir socorro. Quando a minha avó foi sair, que ela viu a luz na porta da casa. É como se a luz estivesse esperando ela na porta da casa. Então, aí foi que eles trancaram a casa tudo. Foi uma segunda aparição. Então, teve a primeira, essa segunda que ela viu na porta da casa. E uma outra parece que estava orando. A vovó estava orando contra o meu tio, quando ela já percebeu que o meu tio estava fazendo um som, alguma coisa. Que ela foi olhar, a luz estava como se fosse na casa, radiando pelo telhado. Mas aí também não... Tinha uma terceira. A quarta eu não sei. Eu não sei relatar. E aí, isso era tua avó, né? Era minha avó. E tu falaste que teu tio também, que já faleceu, contava alguma experiência ou não? Ele chegou a ter alguma experiência com OVNI? No chupa-chupa? Sim, teve um tio que é o mais assim, é interessante, porque ele era metido a corajoso. Caçador, pescador, tudo. Ele dizia que tinha que se esconder debaixo. Chegou a vez dele se esconder debaixo das árvores, à beira do rio, porque a luz passou como fosse no rio. No rio, em cima do rio. Que é aquele rio lá atrás de casa que eu vou te mostrar. Ele viu a luz passar por cima do rio. Passar, a luz passando. E aí ele pra não ser visualizado, porque todo mundo se escondia daquilo, né? Todo mundo se escondia daquilo. Ele ficou embaixo das árvores aqui tem uma planta chamada Verônica, que ela cria uma rama bem grande à margem do rio, né? E fica parece Aquele véu. Por baixo. Ele ficou ali por baixo. Por baixo, para poder... Ele ficou dentro da água, mas por baixo da rama. Canoa. Da canoa, meteu a canoa para baixo. Fomos ouvir o relato de avistamento de um OVNI vivido pelo seu Moacir. E no caminho para a sua casa, Edani Vilhena nos conta que a origem do termo chupa-chupa está relacionada ao ataque bizarro de uma luz a uma conhecida da família. Essa expressão chupa-chupa, ela surgiu a partir da história de uma senhora aqui, que é a Dona Rosita. A Dona Rosita, ela, segundo o relato do filho dela, que foi quem eu entrevistei, ele disse que ela estava dormindo quando ela acordou com aquela luz sobre ela. E o pai dele não estava. E quando ela viu, ela estava com os mamilos ensanguentados. Na verdade, o seio era os mamilos. E esses mamilos estavam com sangue. Então, por alguns dias depois, ele continuou sangrando e de tempos em tempos ele voltava a apresentar um sangramento. Então, ela ficou tipo uma sequela sobre isso, né? E a Dona Rosita, ela não foi examinada, ela não consta nos relatórios, mas ela constou nos noticiários. Então, quando o relatório não chegou até ela, então quando surgiu essa história do chupa-chupa, foi a partir de quando foi disseminada a história dela, entendeu? Foi o caso dela que inspirou o nome chupa-chupa por conta dessas características aí dos mamilos terem sangrado e continuarem sangrando depois. Mas ela morava por aqui por perto, é isso? Sim, ela morava no Triunfo. Triunfo, ele fica no quilômetro 29, é uma vilazinha. Mas depois ela mudou-se para outro lugar.
né? Não ficou morando lá, porque parece que isso era só caseiro lá. Mas eles... Mas aí começou a chupa-chupa. Isso para nossa região. Aí juntou com as histórias que aconteceram lá em Colares. Aí, pronto, colocou de chupa-chupa. Deni, e aqui ainda é o paraíso ou não? Tá, é o paraíso. Aqui hoje é paraíso, mas na época você vai ver lá nos relatórios Vila Nova do Umbituba. Na época, muita pessoa morava aqui, só que tinha um campo com o nome de Vila Nova. E aí, como não tinha uma designação para essa área aqui, porque lá era paraíso, mas como não tinha uma designação para essa área, aí eles colocaram de Vila Nova, que era o nome do campo. Aí, como é próximo do Bituba, né, que Bituba era bem grande, aí ficou Vila Nova do Bituba. E na época, quando eu era novo, né? Ainda, eu estava com uns 30 anos, 35 anos, eu saía para cercar negócio de garapé, assim, né? E tava pela noite, vinha chegar só no outro dia. Aí quando foi uma noite eu fui. Quando eu cheguei aí, frente ao porto do avô dela, né? Aí, Aqui mesmo, da Deni. no Bituba? Bem aí no açougue. Aí quando cheguei lá, a maré estava ainda baixa, aí não podia passar. Aí fiquei preso lá em cima de um pau lá com a canoa, né? Aí eu digo, eu vou deixar o dia clarear bem para mim entrar. Quando eu nem dei assim, quando eu vi, tava quase assim a noite, né? Aí quando eu vi, lá vem aquele foco, assim, de dentro da vagem. Veio. E eu aqui na canoa, né? Só que naquela época era a poronga que a gente usava, né? Uma lamparina dentro de um negócio feito de lata, né? Eu coloquei aqui atrás da minha costa, assim, aqui atrás na canoa. Aí eu tava assim mesmo, aqui no banco da canoa. Quando eu dei, aí eu vi aquele varão assim na frente, varão em cima do rio, assim. E veio, foi passando, assim. Ele tinha a cor desse cimento, quase assim, cor cinza, né? O objeto tinha essa cor. Sim. Mas o senhor viu? Estilo de uma canoa, né? De um casco, assim, um isopor, né? Meio alto, assim. O formato. Uhum. Formato de uma assim, canoa. uma canoa, com mais ou menos 5 palmos, 4 palmos, 5 palmos de altura aqui, né? Aí, mas para mim aquilo era de zinco, feito, né? De zinco. Aí foi passando assim. Quando ele observou, que parece que viu a luz, né? Da lamparina, ele saiu só numa vez, assim, pro campo do Marcelo, que era com um cunhado dele, com o Santos. Do lado de lá daquele açaizal do Pedro. Desceu para lá. E desceu assim, parece um foguete. Assim. Então foi o que eu vi do chupa-chupa, né? No tempo do chupa-chupa, um japonês me falou que o pessoal dizia que era ele que chupava, né? Então, aí depois eu teve ele me conversando comigo, um japonês, era até meu patrão, ele disse, o brasileiro pensa que japonês que chupa, né? Tinha essas histórias aí, que era japonês. Mas o japonês, ele não chupa ninguém. Sabe que japonês tem aparelho, mas para pesquisa de ouro. Ou seja, não era ele, não eram os japoneses que estavam fazendo essa... Era outra coisa, né? Então, pesquisa de ouro. Aí, japonês, né, sai pesquisando. Entra pelo meio das águas e vai, né, procurando onde tem ouro, joga azugue, né? Vai jogando azugue. Onde tem ouro, o azugue puxa, né? Em direção do ouro. Agora, seu Moacir, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Naquele tempo lá do chupa-chupa, o senhor viu essa vez só, né?
Foi. Mas assim, mesmo que o senhor não tenha visto, chegou para o senhor assim história de pessoas que foram atacadas pelo aparelho? Lá na época do chupa-chupa, também, lá onde eu morava, Onde era? lá no quilômetro 29. Logo ali quem desce tem um posto, né, de gasolina e tem uma caixa d'água lá. É na estrada de Mosqueiro. Não, aqui de Vigia. Ah, de Quem Vigia. vai descendo pro tal. Aí tem uma caixa d'água, tem uma rua que desce direto aí pra cá, pra esquerda, pra direita. Lá tem uma vila lá que tinha uma rua lá que parava próximo daquele cemitério lá na frente. Então a gente morava pra lá, pra esse lado desse igarapé que tem lá do Grelo, né, que chama. É o 24 horas lá que chama, bem lá nessa rua. Então tinha uma senhora que morava logo quem passava do Igarapé, ela morava, dona Rosita. E aí deixa eu lhe perguntar, o senhor viu o objeto, né? Você chegou a ver, você descreveu como era, você comparou com a cor de zinco. Teve mais alguém assim que lhe contou que viu o aparelho? Alguém já disse que viu alguém dentro ou nunca lhe falaram isso? Eu não. Mas para mim aquele aparelho ia alguém dentro, não ia sozinho, não. Porque pela altura que ele era, né? Dava a altura de uma pessoa aqui, né? Um- Ele tinha mais ou menos que. A altura de uma poltrona de ônibus aqui, né? E a largura, a E circunferência dele? a extensão deles deveria ser mais ou menos daqui a aqui de lá, né? Uns 80 centímetros. Uns 80 centímetros, com comprimento assim dos 4 metros de comprimento. O formato dele era tipo. Por isso que o senhor comparou com uma canoa, né? Só que a frente dele era um pouco, não era quadrada, era bem preparada, né? Aquilo. Tinha estilo de avião, né? E tinha uma ponta ele. Hum? Ele tinha uma ponta assim, meio triangular. Era direto, a frente, né? A frente dele e atrás também era o mesmo que era no jeito da frente, era de trás. Mas para mim aquilo era aberto em cima, né? Não era fechado por cima. Talvez fosse vidraça por cima, ou alguma coisa. Algum amigo seu, algum vizinho chegou a ver também, assim? Alguém já disse, alguém já descreveu se tinha alguém dentro pilotando esses aparelhos, ou você nunca conheceu ninguém que falou isso para o senhor? Onde o povo muito via isso aí era no Bituba, né? Santo Antônio do Bituba, mas ninguém mais está aí, já foram embora. Saíram daí. Na época muita gente foi embora por causa disso. Muitos morreram, foram, saíram porque venderam as terras, foram embora aí. A história de que o pessoal se reunia para bater lata, para soltar fogos e tal, você chegou a ver isso? Para espantar o bicho? Eu acho que atiravam, né? Davam tiro, mas não. Porque aquilo não era. E não, já vinha, o preparo era muito rápido, aquilo não dava tempo para nada, né? Tinha um senhor por nome Abisaia, Abisaí. Ele era meu tio ainda. E ele, toda noite ele via, né, isso. E eles pegavam, corriam para dentro do quarto, sem tocar. Aí quando era no outro dia que vinha fazer entrevista com ele, aí ficava apontando, né? Pra cá, linha daqui. Né? E aí não concluía as coisas, né? Porque eles não viu de frente mesmo, né? Então, o caso eu posso correr quando eu ver mesmo que a coisa, né? O senhor vê que o bicho está pegando. Mas eu correr assim, eu tenho que ver, para contar o que é verdade. Edeni, nós estamos indo para onde agora? Nesse momento nós estamos indo na casa da senhora América, que era esposa do seu Abel, que ambos foram atacados, foram vítimas, né? De luzes, de aparições de objetos, do objeto, né? Da luz. Então,
Vamos ter essa história dela. Uma tia morava ali, tia Chica, aí todo mundo ficava logo alerta. Ali ia estar com o Miguel gritava, e era assim a nossa vida. Chegava à noite, a gente não dormia tranquilo, Não tinha dormia com paz. medo, não tinha paz. Já jantava cedo por causa daquilo. Até eu, quando ia para minha roça, eu já ia com medo. Porque o pessoal dizia, ai, o chupa, tem canto fulana na roça, chupa um cavalo, chupa um boi. Aí eu já ficava com medo, porque, né, digo, ai meu Deus, o chupa vai me chupar lá na roça. Aí eu ficava já amedrontada, né, porque já pensou, irmã, aquele negócio tão ruim, quando chegava 6 horas, a gente ficava tudo com medo, era mesmo que tivesse com medo de um ladrão, uma coisa ruim. Já parece que para nós, já toda noite já vinha aquilo, mas ninguém enxergava aquilo, era invisível, ninguém sabia como era aquilo, né? Não sabia nem como era não, porque não dava para mim enxergar aquilo, aquele negócio, aquela coisa, relampeava, parecia um relâmpago, mas não fazia barulho, não fazia nada. Eu não sei como era aquilo não sei nem adivinhar, porque o negócio era feio mesmo. Você vai Aí falar que amortecia, o pessoal amortecia o que? A luz que atingia? amortecia a gente. Mas o que? Ele chegava perto ou tinha que atingir a Com luz para certeza, amortecer? ele chegava perto, né, da casa, aí aquilo e amortecendo a pessoa. Se a pessoa não se espetasse, a gente ficava durinha, pronto, apagava. Aí ele, sei lá o que ele fazia na gente, eu chupava, sei lá o que era. Só foi atingida? Eu não cheguei a sentir, mas eu senti o movimento. Você sentiu? Sentia, mas eu fui mais esperta do que ele, foi. O que você não fez? Eu me espetei, me levantei da rede, que era na rede, né? Ninguém dormia em cama nesse tempo. Ah, na hora que ele estava ali atacando, a senhora Eu percebeu. percebi, eu me levantei. Peraí, eu e meu marido também. A E como gente que a senhora ficava percebeu? gelada, a gente ficava gelada, porque a gente sentia no corpo, a gente sentia. Eu não via, você só Eu não sentia. via, só sentia aquele movimento. E mesmo que chegasse perto de uma coisa que a gente sente aquele pavor assim era. Tinha cheiro ou Não barulho? tinha cheiro, não tinha nada, barulho, nada, nada, nada. Era invisível, tô dizendo. Era invisível aquilo. Você chegou a ver alguma vez Nada. alguma luz se aproximar da casa? Uma luz não. De aparelho, objeto Aparelho, assim? nada, nada, nada. E o seu? O seu esposo, o nome dele era Abel, Abel. é isso? É. Ele também passou por isso? Passou por tudo nosso, tudo nosso. Aí quando fui numa vez que nós ia para a igreja, no culto, ali do Paraíso, nós ia, que nós íamos de longe, uma luz grande passando assim, bora e para baixo, de longe, aquela luz grande. Era grande. Era. Tinha cor? Entendeu? A cor da luz. A cor mesmo de luz mesmo, Branca. vermelha. A vermelha? Era vermelha. E lá o pessoal dizia, eu chupa, de que chupa nada. Mas era ele passando. O pessoal dizia que ele atacava cavalo também. Tudo, tudo. Teve alguma história por aqui de cavalo Não, morto? por aqui não. Não. Por onde ele Tem muitos matava? lugares, né? Que não sabe. Aqui na sua região, não. Não, por aqui era só meu primo que tinha uma porra ali, mas. Sei lá. Isso era, por aqui isso foi que nós mesmo. Ali também, no paraíso que o Jaci foi o Barbosa, né? Ele foi o primeiro também que até eu ainda caçoei do Barbosa, quando ele disseram que o Chupa ia atacar no Barbosa, até eu ainda caçoei, disse, é nada. Foi visagem que botei ele para correr da sanitária, que desse tempo era na capoeira sanitária, né? Que nada, não era não. A senhora não acreditava Não naquele tempo. acreditava, não acreditava, não. Até que a senhora sentiu, a senhora e seu marido. Foi. Aí a minha tia morava pro outro lado ali, tinha o marido dela que dizia, dona América, a senhora tem medo de chupa? Que nada, eu fui o primeiro que saiu correndo da casa dele. Foi. Ele viu também. Foi, já morreu ele, também, já morreram todos. Desses vizinhos todos que tem aqui, qual Já foi o morreram. caso assim que mais Todos. assim, lhe espantou, que ele deixou mais impressionada, qual foi? Foi isso aí, esse negócio. Teve um vizinho assim, uma pessoa que teve alguma coisa assim que passou mais mal que o outro? Foi, teve. O Miguel, quando morava ali, que o doutor da vigenda veio até cuidar dele aí. Ficou ruim? Ficou ruim. Levaram ele daí pro hospital, daí ficou ruim. Mas morreu ele. Depois ele voltou bem. Ele veio bem depois. Recuperou porque acabou com isso, né? Acabou, todo mundo dormia em paz, andava em paz, não ficava amedrontada, porque sumiu. A senhora lembra o ano? Mas nem sei ideia do ano. Chegou a aparecer militar aqui, pessoal da polícia militar, atrás de Andou história? por aí, andou, pessoal, por aí.
Andou, foi lá no Bituba, por lá tudo. Ah, viu? Eles andavam por lá, pois, o repórter, né? Precisam que... Era assim. Só nunca mais viu nada. Graças a Deus, não. Desde aquele tempo acabou. E, graças a Deus. E nunca eu vejo, porque às vezes eu fico só eu aqui de noite, né? Deus me guarde, Jesus Cristo Deus. Essa lembrança, ela lhe traz algum incômodo, lembrar disso ou não? Você não liga? Até eu conto às vezes pro pessoal. Você conta? Eu conto. O pessoal gosta de ouvir? Gosto. Até nessa vez, em novembro, foi dia 1º de novembro, eu tive uma filha do tempo do Chupa. Que nesse tempo o helicóptero abaixou lá no Bituba, com essa arrumação. Foi assim. Foi todo mundo olhar. Ah, Deus o livre. Só nós nada daqui, porque é longe. E quem estava no helicóptero? Quem estava dentro? Sim, nós. Ninguém sabe. Eu que tinha um compadre que era curioso com o pai Jacó. Foi lá. Ele morava lá. Morava lá no Bituba. Quando tinha gente, agora tá Tapera. Tapera, que tá abandonado, né? É abandonado aquele lugar lá. Tinha muita gente ali nesse tempo, muita gente mesmo. Agora não existe mais. Dessa era do Chupa, não existe mais. Desses idosos que esse tempo. Não. Não Todo tem mundo mais. já foi. Todo mundo já se foi. Já. Agora, dona América, o que você acha, na sua cabeça, assim, da sua família, vocês algum dia sentaram para conversar, assim, sobre de onde que veio esse negócio, quem mandou? Já parou para pensar nisso? Não. Ninguém não sabe, não. Às vezes eu pensava assim, como foi para se surgir isso, né? Porque rápido, assim, pessoal falava. Aí, mas se surgiu já de repente isso. Naquele tempo era um pavor, né? Era um pavor mesmo. O pessoal se juntava aqui para bater panela ou não? Não. No Cada colégio um nas fazia, suas né? casas, já estava com medo, cada um nas suas casas. A gente nem saía de noite. A minha prima tinha uma televisão assim, que eu gostava de assistir televisão de noite. Que não assisti foi nada mais. Algum vizinho chegou a dar tiro para cima para espantar? Era. Ele atirava, o meu tio. Ele atirava? Chico atirava. Era. Para espantar, meu tio. Dava certo? Mas quanto? Não espantava nada. Não matava nada que não sabia nem o que era. Não sabia nem o que era. Era o desespero, né? Era de Não era então. tentar afugentar, ele dava tiro, Já né? pensou a gente sem poder, o Dilton gritando por ali sem poder fazer nada, né? A senhora ouviu os gritos do vizinho? E via que nós morávamos perto. E aí não dava para socorrer porque podia ser a próxima, né? Podia ser a próxima, nós ia correndo lá e assim, não ficar dura no caminho. O sintoma era ficar rígido, era duro? Era. É igual uma pessoa assim, a gente assim, quando, né, que tá dormindo que sonha, que o pesadelo pega, que a gente quer se mexer e tá gritando, mas não escuta, né? É Igual? assim mesmo, é igual. Só que tá acordado, né? É, isso aí. Tinha gente que tava tipo andando, né? É assim. Não era só deitado que pegava a pessoa, né? Mas quando? No próximo episódio, encontramos uma outra testemunha dos OVNIs dos anos 70, que aceitou falar sobre o que viu, mas sem aparecer nas câmeras. Só que nessa hora que eu corri, eu olhei do quintal aquilo, como a maioria se abaixou e começou a gritar, muita gente começou a gritar, né? Aí aquilo parece que como se tivesse assim, voltado. Mas foi imediatamente e desapareceu. Foi como se aquilo fosse, sabe, tu te ligasse aquela lanterna ali. Foi. E até hoje eu tenho aquilo na mente. E será que eles realmente foram embora? Quando a gente chegou lá na estrada que você desceu, lá no T, ele falou, você não viu nada atrás de mim? Vi nada, viu uma moto, alguma coisa? Aí eu falei, não vi nada não. Não olhei para trás. Falou, tinha uma luz seguindo a gente. Tinha algo seguindo a gente. E não era, e eu não percebi, eu não identifiquei que era moto, porque não entrou em canto nenhum. Eu vinha olhando pelo retrovisor, né? Ele conseguia ver pelo retrovisor e tinha alguma coisa seguindo a gente.